Todos nós vamos passar pela dor. O branco, o negro, o pobre, o rico, o gordo, o magro, independente do estado que nós encontramos na evolução da Terra, todos nós vamos passar pela dor. Não tem aquele que não vai caminhar no caminho da dor. Todos nós vamos passar. Mas o sofrimento, ele é opcional. Por que ele é opcional? É claro, no primeiro instante, seja qualquer dor que eu esteja sentindo, é claro, naquele primeiro instante está doendo. Eu vou manifestar o sofrimento porque está doendo. Está pesado. Mas eu permanecer no sofrimento é uma escolha minha. Eu continuar nele é uma escolha minha. Sabe por quê? Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. O sofrimento, a dor, ela não avisa que ela está chegando, não. Ela simplesmente chega. A dor chegou. Está lá na casa da senhora, dona Nilza. O que nós vamos fazer quando a dor nos visita? O que a senhora faz, dona Nilza? É muito relativo. Às vezes a gente desespera. É muito relativo, às vezes desespera. Né? Às vezes a gente se acomoda. Tá. Tá, mas aí quando a dor chegou, a senhora, nós, né? Vamos dizer nós, todo mundo está, cada um aqui está enfrentando alguma coisa. Né? Cada um aqui enfrenta um leão. Vamos dizer assim. Eu enfrento o meu, cada um de uma forma diferente. Mas a dor chegou. Eu ponho ela a porta fora. Eu falo com ela assim, não. Vamos sentar, vamos bater um papo, tomar um café. O primeiro encontro eu vou ela para fora. Mas vai adiantar? Não. Não vai adiantar eu colocar. Sabe por quê? A dor é minha. A dor não é do meu vizinho, não é do meu irmão, não é do meu amigo. Não é do... A dor é minha. É eu que tenho que passar por ela. Então, nesse momento, o que é melhor eu fazer? É entender a dor. É conversar com ela. Por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Porque o primeiro impulso da gente é isso mesmo. É não querer ela. Mas ela é minha. Não adianta. Não adianta eu querer transferir para o outro, porque quem tem que passar por ela sou eu. Quem está necessitando desse instrumento para evolução naquele momento sou eu. Mas esse não querer, não aceitação e não entender. Esse não querer é não aceitação e não entender. E a coragem de enfrentar. Porque não adianta eu chegar e falar, mas é comigo porque só eu. Eu não sei o que o outro está passando. Por isso, quando eu falo que a dor, a gente falar da dor é algo muito delicado, porque é particular de cada um. A pessoa às vezes está sorrindo para mim, mas está enfrentando uma dor tão grande que se ela sentar e conversar comigo, eu falo assim, poxa, como é que ela está de pé? Né? Porque talvez seria a minha acomodação, me acomodar, porque seria mais fácil. Sim. Né? Ou chegar e conversar, falar com alguém, olha, eu estou passando por isso, resolve para mim. Gente, não adianta, o outro não vai resolver uma coisa que é minha, que é para o meu crescimento, que é para o meu desenvolvimento. E nós sofremos, é por isso que nós vamos embate com a dor. Ao invés da gente tentar entender o porquê que eu estou sofrendo, o que está acontecendo aquilo, não, eu quero ir contra, porque isso não pode. Eu não quero. Mas não adianta eu não querer. Então faça por onde a dor não te visitar. E nós vamos começar a entender isso agora, porque nós temos a dor física e a dor moral. Né? No livro Consolador, pergunto para o Emmanuel lá, qual das dores é pior? Se é a física ou se é a moral? Ele falou que a física é do corpo, porque às vezes a gente tomando um medicamento, não é com essas palavras que ele diz, né? Mas resumindo, o medicamento se resolve, mas a dor moral nós carregamos ela diariamente. Nós ainda não aprendemos a lidar com a dor moral.
Então, nós temos a dor da evolução. Essa dor da evolução é aquela dor de fora para dentro. É a dor que nós enfrentamos do cotidiano. É aquela dor, é aquele marido que não me entende, aquele chefe enjoado, é a dor de uma traição, é a dor, a perda doente, precoce pela doença, pelo acidente. Então essa é a dor da evolução, que a gente vai ter que aprender a trabalhar ela, porque ela vai lidar com os nossos sentimentos. Então, essa é a dor da evolução, que aí nós vamos ter que aprender a paciência, a resignação, a aceitação. É aquela dor que a gente sente e parece que a gente vai morrer, né? Aquela que a gente fala que é a dor da alma, porque ela toca lá no fundo da gente. E essas dores que a gente sente por algo externo que está nos acontecendo, se a gente não souber trabalhar ela vai ir no nosso perispírito, onde vai nos trazer as doenças psicossomáticas. Se nós não sabemos trabalhar os nossos sentimentos, vai acarretar nossa doença no corpo perispiritual, que vai o quê? Mais tarde, trazer para o nosso corpo físico. Quando a gente estuda a dor, é muito interessante, porque é um conjunto de sentimentos, da sua espírito, do perispírito, que aí a gente vai começar a entender por que ela é um instrumento da evolução. Que depende unicamente de nós para trabalharmos. Então, quando a gente não trabalha o nosso pensamento, seja ele na dor física, na dor moral, isso vai nos acarretar um problema depois muito grande, que a gente vai ter a dificuldade enorme para sanar isso. Que aí vai vindo a nossa dor expiação. Essa dor expiação, gente, é quando nós não sabemos trabalhar as nossas ferramentas diárias. O nosso pensamento, o nosso agir, o nosso falar. Quando eu uso da minha palavra para ferir o outro, quando eu uso daquilo que é me dado de livre-arbítrio e não sei usar afetando o meu corpo, o que acontece? Eu vou levando isso, quando eu desencarno, no plano espiritual. E quando chega lá, eu estou tão avacalhada, eu estou tão descompensada, meu perispírito está tão danificado, o que eles vão fazer? Eles vão me dar a proposta para me sanar isso no corpo físico quando eu vier na próxima reencarnação, na próxima encarnação. Então eu venho com alguma doença física, mental, para me expiar essa dor. Então o que acontece? O Jacó do São Trovão, ele fala uma coisa muito interessante no estudo do livro dos médiuns, que ele fala sobre a parte do médium de cura. E ele fala que às vezes a pessoa está com uma doença típica e ela procura a casa espírita. A casa espírita, ela é para a nossa cura moral, a nossa cura do espírito. Ela auxilia, ela não vai curar. Por quê? Para mim ser curado, eu tenho que querer. Então, o que vai acontecer? Essa cura, às vezes a pessoa fala, um dirigente, o próprio médico que trabalha na casa espírita, a cura, não, vamos lá que você vai ser curado. Mas acontece que no plano espiritual, ele já veio com esse planejamento ele tem que passar por essa dor, ele vai ter que desencarnar com essa doença, para que o perispírito dele se recompõe e ele chegue lá uma pessoa melhor. Porque quando a gente está passando pela dor física, se a gente começa a ter entendimento, a gente não fecha a porta para a dor, né? A doença chegou, e agora? Por que ela está aqui? O que eu vou fazer? Como eu vou agir? É fácil? Não. Mas vamos tentar entender ela para quê? Para que a gente possa caminhar melhor. Então, a partir do momento que eu vou à casa espírita, eles falam que vão me curar, já me cria aquela esperança.
né? Não, eu estou lá e vou me curar, mas eu não vou obter a cura do corpo físico, mas eu vou obter a cura do corpo espiritual. Porque eu vou começar a compreender, a entender o porquê que eu estou tendo aquela dor, o porquê que aquela doença está me visitando, o porquê que eu tenho que enfrentar aquela doença. Aí eu começo a receber o passe. Se o médico de cura, que é médico, falou que eu vou ficar curado, então eu vou. Aí ele recebe o passe e tudo. Só que ele desencarna com aquela doença. E aí? Só que o passe também auxilia o doente para o desencarne. Porque o doente ele precisa de energia até para desencarnar. E ele recebeu aquele tratamento naquela hora para ele desencarnar melhor. Para quando ele chegar lá, ele já ter entendimento e saber que aquela dor que ele estava passando era do corpo físico, não do corpo espiritual. Porque não precisa continuar sentindo aquela dor. Então, esse tratamento na casa espírita, gente, para quem está, seja ela com a doença física ou espiritual, é ótimo. É ótimo, a gente só não pode prometer que vai ser curado. Tem casos que tem a cura? Claro. Por quê? Merecimento daquela pessoa. Ela está fazendo por merecer. Mas se ele está vendo com o planejamento que ele tem que desencarnar daquela forma, ele pediu para desencarnar daquela forma, ele vai ter aquela cura espiritual que ele necessita para o desencarne. Mas a cura física, dificilmente ele vai ter. Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas ações do dia a dia. O que eu falo, o que eu penso, como eu trato o outro. Se eu estou passando por uma doença, o outro não tem culpa. Porque é a minha expiação. Porque quando a nossa dor é de evolução, ela é uma prova. Ela é uma prova para quê? Para nós aprendermos a trabalhar as nossas virtudes. A nós termos paciência com o outro. A nós entendermos o outro. A nós aprendermos a calar. A não aprender a não ofender. Então, ela é uma dor, evolução, é uma prova. Agora, a dor e expiação é aquilo que eu tenho que trabalhar em mim de um ato que eu não fui muito bem na minha vida passada. Então, agora eu tenho que passar por ela. Isso, gente, não tem aquele que não vai enfrentar. Nós estamos no planeta de prova e expiação. Talvez quando a gente passar por regeneração, talvez a dor vai ser menor. Mas no planeta que nós estamos, no estado que nós estamos, nós vamos enfrentar a dor. Porque ela vai ser o degrau para a nossa evolução. Ela vai fazer com que nós pensemos duas vezes antes de fazer algo que vai nos prejudicar e prejudicar o outro, porque aquilo vai me atrasar. E nós temos a dor auxílio. Engraçado, né? A dor auxílio. A dor vai me auxiliar? Vai. Vai me auxiliar, sim. Se eu sou uma pessoa, se eu estou usando o meu livre-arbítrio para beber, para fumar, para tudo, a gente tem o livre-arbítrio. Né? Acontece, chega um certo momento que ele é freado. E é nesse caso aí. Se eu sou uma pessoa que eu fumo, aí eu começo com uma bronquite, começo com uma coisa no pulmão. Para quê? Para que eu pare de fumar. Mas eu continuo, né? Ah, bobagem. Então eu vou lá, vou ter um câncer de pulmão. Né? Para quê? Para me frear. Para mim não desencarnar, para chegar depois eu ter que voltar com a prova da expiação. Então a oportunidade que Deus está me dando, olha, você está errado. Continua não. Ele está me dando um freio ali, ó. Para me mostrar que não está legal. Saúde. Então, está me freando ali. Aí eu não entendo dessa forma. Eu vou desesperar que Deus está me castigando. Gente, Deus não castiga, Deus não pune ninguém. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. É a lei de causa e efeito. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Se eu planto uma semente de girassol, eu vou colher um girassol, não vou colher um casco. Se eu planto um arroz, eu vou colher um arroz, não vou colher um feijão.
Se eu estou plantando coisas boas, futuramente eu vou colher coisas boas. Eu sou uma pessoa que eu bebo muito, desfreadamente. Começa a ter uns desajustes, né? Intestinal, no fígado. Aí eu vou ao médico. Porque se eu vou ao médico por causa de uma dor física, eu tenho que saber da minha dor moral, né? Por causa da minha dor física, olha, eu tô com dor ali, tá me incomodando. Olha, você não pode mais beber. Aí eu acho que o médico não sabe de nada, quem sabe sou eu. Então, para que eu fui ao médico? Olha, você toma esse tal medicamento, você não pode mais beber. Aí eu continuo bebendo. Aí eu vou ter um câncer de fígado. Ah, mas o médico não me falou que eu tenho um câncer de fígado. Se eu continuasse bebendo, mas o médico falou que não beber, criatura. Eu não podia mais beber. Ou eu tenho uma cirrose que não tem mais jeito. Mas eu insisto. Aí eu vou desencarnar de uma forma tão sofredora que eu vou chegar lá, eu vou estar levando isso para o plano espiritual, ainda sentindo a dor do corpo físico e a dor moral. Porque aí agora eu vi um sentimento de culpa. Por que eu continuei? Tive a oportunidade e não segui. E tantas outras coisas assim, ó, menor, que nós temos pela dor, que a gente não observa. Que é um chamamento, uma corrigenda, para que a gente não continue agindo daquela forma. Porque o nosso pensamento, gente, nessa hora, nós temos que tomar muito cuidado. Porque quando a gente enfrenta a dor, o pensamento vai longe. Mas ele só vai em coisa negativa, que é normal. Né? Que ai de nós, no primeiro momento que a dor chega, ai dor, você chegou, que bom. Seja bem-vinda, a casa é sua, fique à vontade. Ninguém vai fazer isso, porque está doendo. Então, nosso primeiro instante, realmente, o pensamento vai longe, e que eu não queria isso, e a gente bate de frente, mas tomemos cuidado com o que pensamos. Porque vai influenciar no meu sentimento. O sentimento é o que eu vou jogar para o meu organismo, para o meu pensamento. É um conjunto, porque é o sentimento com a emoção. O sentimento é a razão. A emoção é o amor. Então ele tem que estar ali. A gente tem que tentar colocar ele ali, ó. E é nesse momento que a nossa fé é testada. Aquela fé raciocinada. Naquela fé trevocada. Que eu vou num lugar, olha, você não precisa mais de tomar seu medicamento, que fulano de tal vai te curar. Não, tem que ter a fé raciocinada, não. Eu vou ser curada, ele vai me ajudar a ser curada, mas acontece que eu tenho que continuar tomando medicamento. Agora, será que eu mereço ser curado? Porque tem pessoa que está passando pela dor física e ela briga com o mundo inteiro. Ela acha que todo mundo tem culpa. E ela chega em determinado lugar e ela quer ser atendida primeiro porque eu sou doente. É a mesma coisa chegar no hospital passando mal, né? E tem uma pessoa lá pior do que eu. Aí eu quero ser atendida porque eu estou com câncer, não sei de quê, eu estou com uma doença, não sei de quê. Mas o outro também está doente. Está pior que você. Aí a gente começa a achar, a gente começa a ter prioridade nas coisas por eu estar doente. Né? Mas o outro também está doente. Então a gente tem que começar a usar essa fé raciocinada e aprender que Deus não culpa ninguém, Deus não prejudica ninguém, Deus não castiga ninguém, que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E dentro desse sentimento, dentro dessa emoção, tentar entender o porquê que eu estou passando por essa dor. O que essa dor está me ensinando? O que ela veio me mostrar? O que eu estou fazendo errado? Vocês já viram que tem gente que às vezes para conversar com a gente e fala assim, não, lembra aquilo que me aconteceu um tempo atrás? Está me acontecendo de novo. A gente fala com a pessoa assim, olha que às vezes está cometendo o mesmo erro. Não, mas eu já avaliei tudo.
A gente deixa passar uma coisinha assim, ó, que é o de mais importante. Né? E às vezes a gente não presta atenção. E essa emoção, com esse pensamento e tudo, gente, é muito interessante que a educação, a gente tem que ter educação para sofrer, tem que ter educação para sofrer. Não é educação de intelecto, não. É educação do caráter. A dor vai me mostrar quem eu sou. Vocês lembram que na semana passada nós falamos da reforma íntima? Porque cada um tem uma personalidade. Nesse momento, a dor vai me mostrar quem eu sou. Às vezes eu acho que eu não sou uma pessoa forte. Aí a dor chega. E eu enfrento aquilo com dignidade, com resignação. Aí eu vou descobrir que eu sou uma pessoa forte, corajosa, que eu enfrento, que eu não tenho medo, que eu não corro. Aí às vezes eu falo assim, não, fulano está sofrendo à toa. Se acontecer comigo, não precisa aquilo não, gente. Olha para você, fulano. Não precisa daquilo tudo, não. Fulano, aquilo ali está assim. Ah, se é comigo. Aí acontece. Com a gente. Né? Porque ninguém tem fila na testa que Deus falou, você não vai passar pela dor. Né? Ninguém é premiado. Aí acontece comigo, eu desabo, desmorono. Aí eu vou ter que me avaliar, né? Os meus sentimentos. Por que eu não sei lidar com determinadas coisas? Por que aquilo me machuca tanto? Às vezes é uma coisa simples que a pessoa fala com a gente e dói tanto na gente, mas tanto que dói que a gente parece que o mundo vai cair, o céu vai cair em cima da gente. E a gente sofre, e a gente leva aquilo e fica meio, e aquilo vai. Aí passa um ano, a gente está carregando aquilo ainda. Aí como é que está o orgulho? E o orgulho? Porque uma grande coisa que a dor vem nos ensinar é trabalhar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. O nosso orgulho, que a gente acha que a gente é mais que todos, melhor que todos. O nosso egoísmo, que é só eu. Tudo acontece comigo, o outro está sofrendo, mas o problema é dele. Eu que estou sofrendo. Então vocês olham por mim, eu estou sofrendo, gente. Eu não posso sofrer, não. O outro problema é dele. Porque eu sou o centro da atenção. Isso não pode estar acontecendo comigo. Aí sabe que eu estou sendo egoísta, não? Reparem para vocês verem. Dentro de uma família, quando tem uma doença ou um luto, vocês podem ver, observem para vocês verem. Cada um sofre de uma forma diferente. Tem aquele que pega, resolve tudo, depois só fica calado. Tem aquele que sofre para todo mundo, tem aquele que sofre só para ele, tem aquele que sofre abraçado com o outro que está sofrendo, e tem o outro que não está nem aí. Tem outro completamente diferente. Mas esse, quando chega mais à frente, que ele olha para trás, aquilo dói mais nele do que nos outros que sofreu junto. Porque quando ele acorda, ele viu que já passou. E ele está sofrendo por algo que já passou. E ele vai ver, está todo mundo bem, só ele que está mal.
Só ele que está mal. Porque naquele momento ali ele foi egoísta com ele e com os outros. Estava com uma pessoa essa semana, e a pessoa falou comigo que ela não demonstra o sentimento por autodefesa. Então ela se tornou indiferente à dor do outro e à dor dele. E agora ele está no estado de luta com ele mesmo, porque ele não quer ser dessa forma. Mas graças a Deus eu estou observando, ele está rompendo as barreiras devagarzinho. Então agora ele está sofrendo dobrado. Ele está sofrendo aquilo que deveria ter sofrido na época, e sofrendo isso agora, que ele está querendo mudar. Ele está sofrendo duas vezes. Porque aquela dor que poderia ter deixado manifestar, colocado para fora, quando deveria, ele está querendo colocar ela para fora agora. Isso é egoísmo. E o orgulho, porque eu sou forte, eu não posso demonstrar que eu estou sofrendo. Mas lembrem que o sofrimento, quando eu falei que o sofrimento opcional, é a forma como a gente sofre, tá, gente? É a forma como a gente estende esse sofrimento da dor. E às vezes tem dor que a gente vai levar ela para a encarnação toda. A gente vai ter que lidar com ela. Mas eu ficar sofrendo por ela, aí já vai ser uma escolha minha. Porque eu posso transformar essa dor. Quantas mães que perdem seus filhos precocemente, o que elas fazem? Elas transformam essa dor em auxiliar aquela outra mãe. Em auxiliar os outros filhos. Elas transformam essa dor. Tem a dor? Tem. Sofre por ela? Não vou dizer que completamente que não, em algum momento vem aquele incômodo. Mas só que ela trabalha essa dor em prol do outro. Quantas vezes a pessoa passa por uma doença, por um câncer, e ela vence esse câncer? Ela poderia continuar carregando essa dor, não poderia? Eu tive um câncer. Mas o que ela faz? Ela não tem. Porque se ela continuar com esse pensamento que eu tenho, aí o que vai acontecer? Vai ter metástase, vai aparecer em outro órgão. Porque é o quê? O pensamento, né? Sentimento, emoção. O que ela faz? Vai trabalhar em prol do outro. Se for, né, uma expiação que ela tem que ter um outro, ela pode ter, mas o quê? Ela já vai enfrentar aqui de uma forma melhor, que ela já está trabalhando o amor com o outro. Ela está fazendo o outro entender aquela dor. Auxiliar, que às vezes para o outro é difícil. Vou beber uma água que a garganta secou. Uma coisa interessante, a dor nos é necessária enquanto nós não alinharmos com a lei divina. Ela nos desperta, nos acorda, nos restaura. Por que a gente tem a dor? Porque a gente está indo na contramão, né? Deus trouxe as leis, Jesus fez cumprir, Jesus veio nos dar de bandeja, olha, esses aqui são os ensinamentos, ó. Foi lá na lei de Moisés, né, nos 10 mandamentos, e falou, olha, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Resumiu pra gente. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, aqui os outros todos eu estou praticando. A gente está indo na contramão. Aí a dor chega. E realmente, quantas vezes a gente vê a pessoa que passa por qualquer tipo de dor, ela fala assim, não, gente, depois que eu enfrentei aquilo, eu estou bem melhor. Porque ela entendeu a dor como instrumento de evolução. Ela compreendeu.
Aí quando eu falei aqui da educação, a gente pode lembrar lá da dor auxílio, né? Que vem para nos auxiliar, nos educar. Nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos. E essa dor auxílio, quando a gente não entende ela, né? Que a doença chega, aí nós vamos voltar para a dor de expiação, viu, gente? E nós temos que nos libertar. O nosso perispírito já ficou danificado por aquela doença que nós tivemos a oportunidade, quando encarnado, não fazer com que ela se manifestasse completamente no perispírito, mas nós deixamos. Aí nós vamos voltar com a dor da expiação. A mesma coisa a dor da evolução. Se eu não conseguir trabalhar os meus sentimentos quando o outro me afeta, se eu carregar a mágoa, gente, nós sabemos que cada sentimento negativo ele afeta o órgão do nosso organismo. Então, eu não conseguir praticar o perdão, carregar a mágoa, vocês já viram que quando a pessoa faz raiva na gente, ou ela ofende a gente, na hora a boca não amarga, o coração palpita para a gente sair do chão, né? E na hora a boca amarga. Porque realmente a ciência comprovou, naquele instante, a bile, né? Ela pinga. Não sei se é no estômago, e a boca amarga, aquilo vem na boca. É onde a gente dá água para a pessoa, é a melhor coisa, porque ela limpa. Então, realmente, agora imagina você ficar carregando aqui. Cada vez que você lembra, a boca amarga. Cada vez que você lembra, a boca amarga. Aí você fica carregando aqui. Aí você vai danificar o seu fígado. Algum órgão do seu corpo você vai comprometer. Aí você vai levar isso para o plano espiritual. Aí chega lá e ainda você está com raiva da pessoa. Além de você virar um obsessor dele, você está te prejudicando. Aí você vai chegar lá daquele jeito. Aí Deus é muito bom, né? Os irmãos espirituais têm paciência conosco. Aí nos faz tratamento, nos mostra, né? Aí a gente vai melhorando. Mas acontece que meu perispírito ficou danificado lá. Para me recompor ele agora numa reencarnação, uma nova reencarnação, para que ele possa se melhorar. Aí eu volto na reencarnação e bebo. Aquilo que era para mim poder melhorar, eu vou piorar. Aí Deus nos mostra, né? Os nossos irmãos espirituais vêm nos auxiliar, tanto do dia quanto da noite, através de alguém. Né? Fulano, não faz isso não. Isso não está sendo bom para você. Mas eu insisto. Aí durante a noite, quando eu durmo, eu sou levada no plano espiritual. Oh, fulano, você já teve o compromisso, já teve isso antes, não faz isso não. Você está se prejudicando. Já está doendo tanto agora, vai doer pior. A gente está te amparando, te auxiliando. Mas a gente insiste. É igual no Jesus no Lar, tem uma passagem lá, eu não lembro o nome, mas que o Senhor, ele era auxiliado desde a hora que ele levantava até a hora que ele ia dormir e durante o sono. Se eu não me engano, a visita da dor, eu acho que é isso, não me lembro muito bem. E ele era auxiliado a todo momento. Ele saía, ele era protegido, para não acontecer nada de ruim com ele. Não faltava o pão na mesa dele. Ele tinha um teto, ele era todo abençoado. Mas era uma pessoa extremamente orgulhosa e egoísta. Aí a dor visitou ele, né? Ele estava tendo aquele tanto de bênção. Ele não estava valorizando. Ele maltratava as pessoas. Ele era grosso com as pessoas. Ele era completamente egoísta. O que era dele. Ele era vaidoso. Ele era avarento. Aí a dor chegou, e agora?
Ele simplesmente esperou e desencarnou por causa disso. E os nossos sentimentos também, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, que ele vai nos trazer uma expiação também, às vezes dolorosa no campo sentimental. Então a gente pode avaliar a dor de acordo com o nosso comportamento. A gente vai entender isso muito bem se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que lá tem as nossas aflições atuais e as nossas aflições anteriores. Né? E quando a gente estuda lá, nós vamos entender o porquê que nós temos certas dores e como passar por elas. Porque logo depois veio o Cristo Consolador. Os irmãos espirituais vêm, né? Nos mostram aqui o porquê das aflições. Feliz aquele que sofre, né? Aí vem aqui, justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado. Olha que bênção. Imagina se a gente viesse sofrendo, sabendo o que sofreu lá. Eu estou sofrendo agora porque eu prejudiquei Dona Neuza. Eu vou tentar de tudo quanto é jeito chegar perto dela, mas sei lá se ela vai querer e vai me causar um sofrimento maior, porque ela não tem obrigação. Ou eu saber que eu estou sofrendo, que eu tirei a vida de alguém, eu vou sofrer dobrado. Então é muito bom a gente ter esquecimento passado. Motivo de resignação, a gente entender que é aquela resignação do sofrimento, da dor. Que às vezes a gente não tem, né? A gente não sabe o que é resignação, não, porque a gente não entende ela. O suicídio, a loucura, o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade deste mundo. Às vezes a gente sofre porque não é feliz. Mas a gente sabe o que é ser feliz. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a desgraça real, e aí vai. Aí vem o Cristo Consolador, que ele fala pra gente assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos e sofredores, enfermos, são meus filhos prediletos. Aí a gente tem que lembrar que quando a gente está sofrendo, que Deus, Jesus, não esquece de nós. Que Ele está ali ao nosso lado. Lembra daquela passagem, pegadas na areia? Aquilo é coisa belíssima, gente. Quando interpretado, certamente, ele achava que no momento que ele mais precisava, que Jesus não estava com ele. Muito contrário, Jesus estava carregando ele no colo. Jesus estava caminhando junto dele. E ele estava vendo a pegada de Jesus. Naquele momento de dor que ele estava sofrendo, estava angustiado, ele viu só uma pegada, ele achou que era dele. Jesus disse para ele: não, aquelas pegadas eram minhas, eu estava te carregando no colo. Então, quando a gente estiver sofrendo, doendo muito, nós imaginemos Jesus nos carregando. Aquela imagem de Nossa Senhora da Piedade, eu acho ela linda. Ah, mas ela está com o filho morto nos braços. Né? Mas vamos interpretar assim. Quando eu estou sofrendo, minha mãe me pega no colo. Quando a gente machuca, a gente é criança,
que a gente machuca, o que a gente quer? Colo. E nada melhor que o colo de uma mãe. Não é? Ah, outro dia minha neta, tadinha, fiquei com uma dó. Não sei o que ela arrumou, que ela bateu esse osso aqui, ó, na quina do... Vovó, tá doendo, eu quero deitar. Eu fui, carreguei ela, tá melhorando, tá. Não sou mãe, nem sou avó, né? Aí eu peguei e falei assim, vovó, vai passar a pomadinha e vai parar, tá? Vovó, mas tá doendo tanto. Eu falei, imagina, porque quando a gente bate, dói, né? Então imagina aquele momento, ela falou assim, por que minha mãe não tá aqui? Então, no nosso momento de dor, a gente possa pedir Nossa Senhora. Me pegue no colo. Ô, gente, é tão bom quando a gente faz isso, que a gente sente isso. A gente tem uma coisa tão satisfatória no coração que parece que aquilo some. Hã? Um acalento. Sabe por quê? Que a gente se entrega àquela mãe que teve o seu filho no colo naquele momento mais doloroso para ela, porque naquele momento ela estava sofrendo. Naquele momento ela estava sofrendo. Ela viu o filho dela sendo pregado na cruz, torturado, pregado na cruz, e ela estava ali caminhando ao lado dele, o acompanhou até o último instante. Naquele momento que ela queria ter ele junto dela, sentir ele no peito dela, como se ele ainda fosse um bebê, uma criança. Eu imagino aquele momento que quem precisava de colo era ela. E ela nos dá esse colo todos os dias para enfrentarmos as nossas dores. A gente fica com vergonha de pedir o colo, pede a mão. Né? A gente peça a mão. A gente pode pedir o colo, vamos pedir o colo. Para nos acalentar naquele momento. Para ter o aconchego dela. Porque quando a gente está sofrendo, que a mãe da gente abraça a gente, é tão bom aquele cheiro de mãe, né? Aquele cheiro, aquela coisa assim. Então que a gente possa ver aquela imagem de Nossa Senhora como aquela mulher que nos pega no colo no nosso momento de dor. A gente não veja aquilo como um sofrimento, coitada, ela está com o filho nos braços, que foi pregado à cruz, todo ensanguentado. Mas vamos ver ela como aquela mãe que acolhe, que acalenta, que embala, que acompanhou aquele filho, né? Ela poderia simplesmente ter falado assim, não, eu não vou, não quero ver meu filho sofrendo. Mas Jesus não sofreu não, gente. Que ele era um espírito que não precisava de evoluir, ele não precisava de expiar, ele não precisava da dor do auxílio. Ele passou por aquilo para nos ensinar. Nós é que fomos os errados. Porque ele não sofreu. Ele padeceu, ele não sofreu. E ela junto dele todo momento. Então ela está junto de nós a todo momento. Assim como Jesus está ao nosso lado a todo momento. Assim como nossos irmãos espirituais estão ao nosso lado nos auxiliando em todo momento. Gente, cada um aqui tem um anjo da guarda. Que vela por nós todos os dias. Ele tem o comprometimento de estar conosco. Ele não nos abandona, é nós que abandonamos ele. A gente às vezes se ignora, porque ele está ali ao nosso lado nos auxiliar. Né? A gente fala assim, vou passar por ali. Não passa não. Ah, mas ali é mais perto, eu vou. Não vou dar essa volta toda, não. Aí vem de novo, não passa não. Aí eu vou. Aí a gente vai. Aí acontece algo de errado. Aí meu anjo de guarda tá valendo de nada. Mas quem falou com você lá atrás?
Então, Deus dá ouvido. E tem que lembrar que a lei de Deus está na nossa consciência. Assim como as instruções de Deus também estão na nossa consciência. Nós estamos trabalhando para isso. Para diminuir essa dor, que a dor nós vamos ter que passar. Mas quando eu falo para diminuir essa dor, é a forma como nós vamos passar por ela. Gente, todos nós somos capazes. Sabe por quê? Eu falo que todos nós somos capazes? Porque se eu não fosse capaz de enfrentar a dor, de passar por ela, Deus me daria outra coisa. Não sei o quê. Né? Quando eu falo também nós somos capazes, porque é uma coisa de todos nós. E Deus não pôs ninguém aqui para ficar sofrendo eternamente. Olha para vocês verem, tem hora nós temos momentos bons e momentos ruins. Para quê? Para aliviar isso. Aí quando o momento ruim chega, eu tenho que entender que é algo que eu estou precisando trabalhar. Ah, Maria, mas você está falando que você está achando muito fácil. Não estou achando fácil não, gente. Eu também enfrento as minhas. A gente não pode desanimar. O problema é para ser enfrentado. Nós não passamos como outro, autodefesa. Que autodefesa, gente, até onde é bom? Será que eu estou usando ela de forma correta? Que a autodefesa, nesse caso que ele falou, é do sentimento. Ele estava usando ela de forma equivocada. Mas ele despertou a tempo. Então, que nós também possamos despertar. Se a gente está usando essa autodefesa para não sofrer, a gente vai sofrer dobrado. Aí lá no Evangelho também, no capítulo 9, bem-aventurados que são pobres, pacíficos, instruções dos Espíritos, eu vou ler rapidinho aqui para vocês, que é uma coisa interessante. É a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bem dizer, de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade conosco e com o outro. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é mais fácil de todas. Outra há, porém, que é muito mais penosa e conseguintemente muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos os deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. A gente avaliar, a gente realmente, temos que ser gratos pelas bênçãos que recebemos todos os dias. E se colocarmos na balança, as bênçãos são bem maiores que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, que quando se curva para a terra, a fronte. Quando a gente eleva nosso pensamento a Deus, né, gente? Porque às vezes a gente está sofrendo, a gente só faz assim. Tudo está ruim, olha para baixo, nada está bom. Nós possamos levar nosso pensamento a Deus. Né? Quando fala que olhar para cima, né, andar de cabeça erguida, também, né? Para não se encurvar. Então nós possamos levar nosso pensamento a Deus, pedir Ele força, resignação, coragem para enfrentar. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo.
mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sedes cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Então, eu acho que isso aqui não precisa a gente falar mais nada, né? Porque... isso. Soraya falou aqui. Nós possamos acolher a nossa dor. Entender. Porque nisso tudo vem a nossa reforma íntima, que eu falei tanto semana passada, e o aprendizado. O que eu aprendi com essa dor? O que ela me ensinou? E eu vou ver que eu me tornei uma pessoa melhor. Vocês podem ter certeza. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. E a Joana de Ângeles nos diz o seguinte: a dor é uma instrutora severa, mas sábia, que nos ensina as lições que o orgulho e a vaidade recusam em aprender. Então ela vai vir nos ensinar a ser menos orgulhosos, menos vaidosos. Então, gente, que nós possamos ter coragem de enfrentar as nossas dores, que toda a cura vai depender de eu entender a dor. Então, a partir do momento que eu entender a minha dor, eu vou conseguir a minha cura, principalmente a minha cura moral. Então, eu agradeço a vocês, tá? Peço desculpa por qualquer coisa, e que nós possamos ter a nossa dor como nossa amiga, acolher ela, entender ela, porque mais cedo ou mais tarde ela vai chegar, porque ela é nossa, e que nós tenhamos fé e confiança em Deus. E que não esqueçamos que Nossa Senhora está aí para nos acolher, porque ela é mãe. E nada de uma mãe que sofreu tanto sem entender o nosso sofrimento. Então, muito obrigada a todos, que Jesus abençoe a todos nós.